Vamos lá, estamos de volta aqui para mais um vídeo. E hoje a gente vai estar falando de uma nova abordagem de resolução de problemas de aprendizado por reforço. Então, nos vídeos até agora, a gente sempre estava trabalhando em descobrir um valor para um determinado estado, seja esse valor fosse o que velho ou vivelho, e a partir desse valor a gente extraía uma política, né? Era isso que a gente estava fazendo até agora. Agora, a gente vai para um outro lado completamente diferente. A gente vai é, esquecer esses valores de estado que a gente estava calculando e vai passar a calcular diretamente uma política baseado unicamente aí em uma política estocástica. Então a gente não vai ter mais um valor determinístico, a gente não vai ser a melhor política não vai ser vá para aquele lugar, vá para o outro lugar, vai ser olha, a melhor política talvez é 80% das vezes você ir para cá e 20% você ir para lá. Então, né, fazer isso, né, a gente vai justamente estar precisando de alguma forma criar uma função de probabilidade para a nossa política, né, que vai dizer basicamente as probabilidades de ir para cada lado. E por que a gente quer fazer isso? Né? Qual que é o problema do que a gente estava fazendo? Por que a gente vai inventar de novo? Né? E basicamente é o seguinte: vamos supor que você está jogando um jogo com pedra, papel, tesoura, né? Joga em pô. Só que você acha que você sabe uma política perfeita, né? Então, vou jogar pedra, pedra, depois vou jogar tesoura. E aí vou repetir isso. E eventualmente alguém vai perceber esse seu padrão. E aí você vai passar a perder depois de um tempo. Inicialmente você pode ganhar muito, mas depois você vai perder. Então, né, se você tivesse, às vezes, eu vou jogar 50% das vezes pedra, 10% papel e o resto eu vou jogar tesoura. Aí você já muda, né? O seu agente não conseguiu, o seu adversário não conseguiria, por exemplo, prever o que você ia jogar, porque você ia ter justamente uma porcentagem de vezes que você ia ganhar, né? Que ia jogar. Não eram movimentos batidos, determinados já, era sempre uma probabilidade. E, né? Então essa seria a melhor política para a gente adotar nesse exemplo aqui que eu estou dando, para esse cenário. Só que, né, com as redes que a gente tinha, a gente não conseguia fazer isso, porque a gente sempre pegava o valor máximo dos nossos estados. Então, uma Deep Q Network, ela não consegue fazer essa obtenção de políticas estocásticas. Então, a gente tem que usar esse novo método, que não é mais value-based, e sim policy-based, né? E aí a gente vai começar agora a entender o que são esses policy-based reinforcement learning. Basicamente, esses algoritmos eles são capazes, né, de aprender políticas estocásticas, eles conseguem trabalhar em espaços contínuos, são muito bons para espaços de dimensionabilidade, é, tem propriedades de convergência melhores ainda do que o DQN, justamente porque o DQN é uma quantidade de aproximações bizarra que às vezes faz a gente ter muito problema com isso, né? Então, ele traz essas vantagens, né? Trabalhar na aproximação de uma política, não diretamente nos valores, é a principal vantagem que traz para a gente isso. E as desvantagens que isso traz é que a gente geralmente não encontra um ótimo global, mas a gente encontra um ótimo local. E pegar essas políticas, as funções de aproximação de políticas muito simples, elas nem sempre são tão eficientes porque elas vão ter uma variância muito alta. E a gente vai falar nisso melhor. Então vamos, por exemplo, aqui dar um exemplo aqui antes da gente mergulhar de fato em tudo que a gente vai falar sobre o que é uma política estocástica. Né? Vamos supor que você tem o seguinte ambiente, né, em que um agente começa em um determinado lugar e pode mover para qualquer lado, né, ou então para baixo. Se ele bater nas caveirinhas, ele perde, né, toma um reward negativo. Se ele acertar o tesouro, ele ganha um reward positivo. Se você aprende uma determinada política determinística, né, determinada, você nem sempre você pode ficar preso, né? Você pode nem sempre mover para o melhor lugar, que é o que acontece aqui, né? Às vezes você fica movendo aqui da esquerda para a direita, você nunca vai, fica infinito o estado, você nunca vai morrer, nem você nunca vai ganhar nada, né? Porque de fato você está tentando maximizar os rewards. Você, às vezes, o seu algoritmo, da forma que são inicializados os valores, os pesos, você não consegue chegar na melhor política, que seria, por exemplo, ali
e sempre voltado ao meio, quando chegasse no meio descer. Então, por isso que a gente vai trabalhar com políticas ótimas aqui, né? Então, uma política ótima, basicamente, eu diria, tem umas 50% de chance de quando ele estiver num quadrado cinza, ele ir para a esquerda ou para a direita. E aí a gente vai conseguir maximizar os nossos ganhos. Então, basicamente, né, assim como no caso do pedra, papel, tesoura, né, o caso aqui desse jogo de tabuleiro também é um cenário em que aprender uma política estocástica pode ser muito bom. E aí a gente vai estudar melhor sobre como a gente faz para calcular isso e como que isso funciona no geral no próximo vídeo. Né? Nesse vídeo mesmo era só estar dando essa introdução inicial. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Um grande abraço e fui!